Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Vitor Hermes Dolfi. Oi, eu sou Isabela Benjamin e esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Gente Como a Gente. Estamos aqui com nossa primeira convidada, Aline das Santas, natural de Belo Horizonte, formada em letras pela UFMG, e ela, além de professora, faz parte de vários projetos como o grupo de capoeira Angola de Ouro. É produtora cultural e brincante do Boi Rosado, compõe o trio Resolva Monitorias e também possui uma loja denominada Afrodis, que tem foco em beleza, cosméticos e cuidados pessoais, visando a sustentabilidade e a ancestralidade. A Aline vem trazer sua ilustre presença ao nosso podcast. Seja bem-vinda, Aline, tudo bem com você? Olá, obrigada pelo convite. Como que vocês estão? Eu tô bem. Oi, Aline. Antes de tudo, é um prazer. Eu tô bem. Muito obrigada por perguntar. E aqui, é bem notável que a sua forma de ensinar e de se dedicar à sua profissão, ela parte de um afeto muito grande pelo educar. Essa escolha pelo ser professora, em seguir o caminho da educação, foi algo que você sempre teve certeza? Existiram alguns fatores determinantes que influenciaram a sua decisão? Então, na verdade, nunca me passou pela cabeça ser professora. E eu entrei na faculdade, no curso de bacharelado, porque eu tinha convicção que eu não queria estar em sala de aula. Mas aí, no meu primeiro período, eu já comecei a fazer estágio e eu vi sentido na sala de aula. Eu vi sentido no ensinar e se abriu para mim um universo que eu não conhecia. Então, a vontade de ser professora, ela vem quando eu viro professora. Eu fui obrigada a estar em sala de aula e, a partir desse momento, eu comecei a rever o papel dos professores na minha vida, né, dos professores que eu tive ao longo da vida, não só na escola, né, assim, na vida mesmo, assim, pessoas que me ensinaram e o quanto que isso foi importante para mim. A faculdade que eu fiz, que é a Faculdade de Letras, foi uma faculdade que me deu um enorme prazer, assim, uma sede de conhecimento muito grande, e poder ensinar o que eu aprendia fazia muito sentido para mim. Então, não era uma certeza, mas a partir do momento que eu pisei em sala de aula, eu já mudei a habilitação do meu curso para licenciatura e falei, é isso que eu quero. Então, é na universidade que eu vou conhecer o que é ser professora, né? E aí, o que determina, assim, esse amor pela profissão? É o compreender que a educação, ela vai muito além do que aquele conteúdo programático previsto pelo MEC, pela BNCC. Entender o papel de um professor na vida dos alunos. E eu falei, acho que eu tô pronta, acho que eu quero isso, assim, eu quero dar sentido à trajetória das pessoas, eu quero dar sentido para o conhecimento e também uma tentativa de tentar fazer diferente, né? De tentar trazer uma educação que seja mais humana, uma educação que seja mais amorosa, mais receptiva, mais acolhedora, que compreenda melhor as diferenças socioculturais, a diversidade que é o nosso país, que traga esse resgate, né? Então é isso que dá sentido para a minha profissão. Podemos visualizar em suas redes, Aline, toda uma valorização pelo nosso folclore, pela nossa cultura, pelas tradições de matriz afro-brasileira. Para você, qual é a importância da valorização das entidades culturais do Brasil? Como você trabalha essas ideias de cultura do nosso país, que muitas das vezes são menosprezadas na sua vida e na sala de aula? Nossa, essa pergunta aqui, só ela dava uma palestra, assim, da coisa. Principalmente por isso, qual a importância de valorizar as entidades culturais no Brasil? Eu entendo o Brasil como um território colonizado, e isso por si só já é muita coisa, né? Isso significa que havia aqui uma tradição antes de que chegassem pessoas externas e denominassem esse território como delas, né? Se apropriassem desse território. Essas culturas que eu acho que, né, eu chamo de cultura popular, que é a cultura indígena, e principalmente as culturas que são afro, né, que foram de populações que foram trazidas através de uma diáspora de forma compulsória para o nosso território,
ou que foram duramente reprimidas, mortas por esses colonizadores e ainda são até hoje, né? Então, eu acho que a cultura popular, ela tem um papel de uma resistência muito bonita, que é o resistir por meio do canto, é o resistir por meio da dança, é o conseguir se colocar no mundo que não compreende, não respeita, com leveza, com ternura. Isso me encanta. Eu acho isso muito bonito. Assim. A gente tem outras influências aí, inclusive da própria colonização, né, que foi majoritariamente portuguesa, mas a gente teve a presença de holandeses, de franceses, né, depois com a imigração também de outras nações que também contribuem para essa miscelânea que é a cultura brasileira. E a cultura popular, em específico, eu vejo uma importância muito grande nisso, nessa questão da resistência, né? A gente pensar aí que as populações indígenas foram dizimadas, mas seguem existindo. Então, seguem existindo comunidades inacessíveis, por exemplo, que não têm contato com a civilização, com o urbano. E a mesma coisa para a cultura de matriz afro, né? Muitas vezes muito menosprezada, colocada aí em lugares de demonização, de diminuição, de menosprezo mesmo, mas que tem uma beleza que, antes de qualquer coisa, faz minha alma vibrar. Eu acho bonito, eu acho lindo, me brilha os olhos. Mas vem toda a questão política e toda a questão dessa resistência, né? Dessa importância da diversidade, da manutenção da diversidade que torna o nosso país tão rico culturalmente. E como que eu trabalho isso nas aulas, né? Na minha vida eu trabalho exercendo. Então eu vou para capoeira, eu toco, eu canto, eu danço, eu estudo, né? Eu faço trabalho de pesquisa em cima dessas culturas. E dentro da sala de aula eu tento desconstruir todo o discurso de colonização. Então, estudar o romantismo, por exemplo, sob a perspectiva do colonizado e não do colonizador, por que era o romantismo para o português sendo tratado no Brasil? Era simplesmente desconsiderar a realidade do Brasil. Quando a gente pega o parnasianismo, né, o parnasianismo ele não se aplica ao Brasil, porque não teve urbanização na época do parnasianismo. Então, tentar trazer essas escolas literárias, por exemplo, de uma perspectiva decolonial, é uma das formas que eu enxergo de conseguir aplicar esse estudo e essa valorização da cultura popular dentro das aulas. Então, eu não fujo do foco, eu trabalho o que tem que ser trabalhado, né, segundo as perspectivas aí da BNCC, mas, ao mesmo tempo, um trabalhinho quase militante aí de tentar trazer uma perspectiva que seja descolonizadora. Aline, nós sabemos o quão grande é a importância da representatividade na nossa sociedade, principalmente para corpos como os nossos, seja de mulheres, LGBTs, pessoas pretas, dentre muitos outros que compõem o que hoje a gente denomina de minoria. Mas e para você, para a Aline, como professora, qual a importância dessa representatividade que você exerce na sala de aula? Interessante essa pergunta. Bom, eu sou uma mulher preta e eu atuo principalmente, né, as minhas principais áreas de atuação hoje como professora são no ensino privado. Isso significa que há um recorte social, há um recorte de orientação de gênero e sexual, né? A maioria das pessoas são cis, héteros, brancas, de classe média, assim. E isso desde o ensino infantil até o preparatório, né? Passando pelo ensino médio e o preparatório. E antes de qualquer coisa, eu acho que a minha simples presença, ela já faz alguma diferença. Porque dentro de sala de aula, a gente tem, né, dentro desse sistema regular, como ele funciona hoje, o sistema tradicional, a gente não existe uma horizontalidade no ensino. O professor, ele ocupa, quer queira, quer não, dentro do ensino regular, um lugar de hierarquia aí, de algum nível de superioridade em relação aos alunos, né? Tenho minhas ressalvas em relação a isso, inclusive, mas a minha presença nesse lugar, que é um lugar de escuta,
então os alunos estão ali para me escutar, a possibilidade de deter a palavra, de deter este momento, por si só, ele já muda a ordem, ele já quebra a regra, porque na grande maioria das vezes os professores do ensino regular são professores brancos. Então eu acredito nisso por si só como uma micropolítica. Mas para além disso, eu sempre que possível e sempre que pertinente, eu incorporo aos conteúdos essa perspectiva, né? Da representatividade, da importância do respeito e da diversidade, de tentar trazer para os alunos uma perspectiva do quão melhor é uma sociedade que consegue conviver com a diversidade. E quando a gente fala de um país como o nosso, que é extremamente diverso, falar de respeito à diversidade é falar de bem-estar, é falar de saúde. É mais do que uma militância, talvez até menos do que uma militância, é mais simples do que isso, né? É simplesmente bem-estar, é saúde e é segurança para todos. Então eu acredito muito nisso como uma orientação de vida. Então, Aline, ao final de todos os nossos episódios, nós vamos pedir aos entrevistados para indicar algum livro. Há algum que você, como mulher preta, recomenda? Algum que tenha sido de grande utilidade para seu crescimento como indivíduo social e que você queira partilhar com nossos ouvintes? Nossa, há centenas, assim, muitos. Livros, inclusive, que eu nem li, mas que eu tenho certeza que são fundamentais. Mas eu escolhi 2, assim. O primeiro deles é Crítica da Razão Negra, do Attila Mbembe. É um camaronês contemporâneo, maravilhoso, e ele traz conceitos importantes aí. Um deles é o de necropolítica, por exemplo, que são políticas deliberadas pelo Estado que acabam por matar de forma quase passiva uma parcela da população, e ele direciona isso muito para a população preta, assim. Ele traz um outro conceito, que é o conceito de sujeito universal, que também é extremamente interessante para compreender o racismo estrutural, por exemplo, e ele revoluciona a forma de ver, pensar e olhar para como o racismo ele se estrutura, ele se constrói, ele permeia os nossos pensamentos, os nossos valores. Então, assim, uma super recomendação, um livro denso, mas não é um livro tão grande, e que traz aí conceitos que eu acho que são fundamentais para os nossos tempos. E eu recomendo uma leitura também, que é Meu Quintal é Maior do que o Mundo, do Manuel de Barros. É um poeta, é uma antologia poética. E aí eu recomendo ele num lugar de leveza, de entender a importância da alegria nas nossas vidas, a importância da beleza, porque cansa ser militante o tempo todo, porque cansa ter que resistir e estar num campo de batalha o tempo todo. Então eu acho a poesia fundamental como sobrevivência, como humanização de nossos corpos. Então, mulheres, LGBTs, todas as discussões raciais, né, colocam esses sujeitos num lugar quase desumano, de o tempo todo tem que estar combatendo, resistindo, e isso adoece também. Então eu recomendo poesia para dar brilho nos olhos e fazer a alma vibrar, que é maravilhoso, e o Manuel de Barros é um dos meus poetas favoritos. Nós agradecemos imensamente a presença da Aline, que dispôs do seu tempo livre para nos agraciar com sua presença e com seu conhecimento. Muito obrigada, Aline. Você quer dizer alguma coisa? Quero agradecer o convite, agradecer a escuta, esse espaço. Desejar muita sorte aí para vocês, historiadores, que decidiram estudar história nesse momento, né? Que haja muita responsabilidade na ação de vocês, que haja muito amor também na execução aí, de seja qual caminho que vocês tomarem aí dentro dessa história, né? E é isso, obrigada.
Nós que agradecemos, Aline. Nós agradecemos também a quem ouviu o podcast e encerramos por aqui. Obrigado e até o próximo episódio. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos.